paz de Cristo, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus resplandeça o rosto dele sobre nós e que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bom estarmos novamente nos encontrando para nós estudarmos essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Efésios, onde nós temos sido assim ricamente abençoados. Domingo próximo passado tivemos um trabalho maravilhoso, o segundo domingo, que é o segundo domingo que nós temos chamado esse período desse ano de 2021 de Domingo da Missão, onde nós falamos de missão, onde nós ofertamos para a missão, fizemos um trabalho, um standard, uma venda de algumas coisas que as irmãs providenciaram para a missão, e louvado seja Deus por isso. E os irmãos não deixem de orar pelos missionários, para que Deus possa usá-los, para que Deus possa dar graça para eles. Eles não precisam só da ajuda financeira, mas eles precisam também do nosso amor, da nossa intercessão, né, que próximo da gente, né, o Centro de Recuperação, o irmão Antônio, é um trabalho que também a gente faz mensalmente, a primeira quarta do mês, nós vamos lá, fazemos um culto, adoramos a Deus naquele lugar, exaltamos o Senhor, e eu quero convidar você para você participar desse trabalho maravilhoso, esse trabalho onde Deus tem assim nos abençoado, né? E foi muito bom esse último encontro que nós tivemos, foi uma bênção, Deus nos abençoou, e peço aos irmãos que orem pela África, pelo Piauí, enfim, por todos os missionários, né? Que Deus tem usado nesse mundo maravilhoso, nesse mundo de Deus, e que eles precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Então, domingo estaremos de volta, voltando à primeira carta de Paulo aos Coríntios, e à noite dando continuidade ao livro do Apocalipse, né? Vamos para a terceira igreja, né? E com a ajuda de Deus estaremos ministrando a palavra do Pai Celestial. Ok, então vamos para a palavra do Pai Celestial, que tem assim nos abençoado. E aí temos falado dessa oração de Paulo. Aí Paulo, no verso 14 do capítulo 3, ele diz o seguinte: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Maravilha, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor tem falado no nosso coração, o Senhor tem trabalhado na nossa vida, na família, na nossa família, na sua igreja e, ó Deus, nas nações. Que o Senhor continue operando na nossa vida, tocando na nossa vida, falando ao nosso coração, nos enchendo da tua graça e do teu poder, Senhor. Toca, Senhor, em cada um de nós, os doentes sejam curados, os fracos sejam fortalecidos, os caídos sejam erguidos pela tua graça e pelo teu poder. Fala, Senhor, ao nosso coração, e que nós sejamos ricamente abençoados nesse encontro, Senhor, nesse dia, que o Senhor possa edificar as nossas vidas e falar ao nosso coração. Oramos agradecidos em Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Ok, meus queridos irmãos, estamos avançando nessa carta maravilhosa e temos visto o fundo histórico e o mistério que esteve oculto dos tempos e das gerações, mas que fora revelado aos profetas e os apóstolos. Paulo fala isso no capítulo 3, no versículo de número 1 ao versículo 7, é o que é o contexto do texto que nós estamos usando, quando o apóstolo Paulo ele mostra isso. E aí o mistério que estava oculto era que os judeus e os gentios estão
dentro do mesmo propósito de Deus. Isso lá no decreto de Deus, lá na eternidade, Deus tinha decretado isso. Deus escolheu o Abraão, Deus levanta uma nação através desse homem, mas para fazer o quê? Para revelar o seu propósito eterno, que não era só para o povo judeu, né? Mas era para todas as nações, né? Tanto é que Jesus disse: ide pregar o evangelho a todas as nações. Então, nós vimos isso. Então, a partir dessa revelação estonteante, eu disse estonteante, talvez não para nós que estamos longe do que acontecia, mas para eles foi muito forte, para os gentios que estavam vivendo ali em loco aquela discriminação, aquela guerra, aquela separação. Então, quando eles ouviram: não, vocês são co-herdeiro com eles, vocês são agora uma só família, não existe duas famílias, agora não existe dois deuses, duas fés, não, dois batismos, não, é um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só família. Então era um evangelho, era uma boa nova assim, estonteante, né? No sentido, boa nova no sentido de redenção, e boa nova no sentido seguinte: não, vocês são amados de Deus, vocês estavam e estão dentro do projeto de Deus. Aí o que Paulo fala? Depois que Paulo ele fala isso, ele mostra esse plano redentivo, essa coisa maravilhosa de Deus, né? Paulo começa a interceder. E falei que depois da exposição veio a oração. Então nós temos que associar Bíblia com oração, oração com Bíblia. Nós não podemos fazer uma coisa e deixar a outra de lado. Foi isso que Paulo fez. Paulo explica, Paulo mostra, aí Paulo intercede. Aí o que nós fizemos? Nós falamos que a oração de Paulo ela tinha 4 degraus. No primeiro degrau, nós podemos ver o apóstolo Paulo falando, né, nesse versículo aqui de número 14, Paulo diz: para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Depois o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Cristo, no versículo 17, né? E habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Depois no versículo 18 ele fala que e conhecer esse amor de Deus, ele mostra um conhecimento do amor de Deus, e ele diz, usa aqui as figuras geométricas, né? E compreender com todos os santos. E ele coloca aqui no plural, não é só um conhecimento pessoal isolado, mas com todos os santos, com toda a igreja, né? Ele diz qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E aí no versículo 19, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, ainda nesse terceiro degrau. E por último, último degrau, e conhecer o amor de Cristo, né? Para que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O quarto degrau, aí Paulo intercede pedindo que os efésios fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Aí eu falei: meu Deus, isso é muito rico, isso é muito maravilhoso. Então Paulo tinha uma compreensão que os efésios eles precisavam de uma teologia, mas eles precisavam de uma aplicação dessa teologia através do Espírito Santo de Deus. Porque o que nós podemos perceber? Que em cada tem Deus como sujeito na voz ativa. É Deus que pratica a ação. Deus é quem faz a ação. Por isso que Paulo intercede. Isso que nós precisamos entender. O que parece que nós não compreendemos ainda a oração, porque nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. Mas, irmãos, nós somos, vamos dizer assim, participantes com Deus, mas é Deus quem opera em nós, é Deus quem age em nós. Nós respondemos, mas é Deus quem faz. Deus é o sujeito na voz ativa, é Ele quem opera na nossa vida, é Ele quem opera esses valores riquíssimos em nossos corações. Se nós compreendêssemos isso, nós iríamos ser mais homens e mulheres de oração. Nós devemos de oração. Nós não somos de oração. A igreja não é de oração. A igreja não compreendeu essa dependência de oração. A igreja não compreendeu Deus é quem faz, é Deus quem opera. Então nós muitas vezes tentamos fazer algo com a força do nosso braço. Tentamos mudança com a nossa capacidade intelectual. Tentamos mudança com recursos emocionais. Mas não vamos conseguir.
Só Deus pode fazer isso na nossa vida. Só Deus pode operar de uma maneira grandiosa, maravilhosa no nosso coração. E quando nós olhamos essa oração, podemos perceber o seguinte, que Deus é totalmente interessado em nós. Deus é interessado em nós. Ele nos ama profundamente e Ele deseja fazer mudança no nosso coração. Paulo compreendeu isso, né? Tanto é que ele intercede. Mas, quando nós olhamos o contexto, nós olhamos uma impossibilidade, porque Paulo fala de poder no homem interior, Paulo fala de amor, arraigado nesse amor maravilhoso de Cristo Jesus. Paulo fala de compreender qual é a largura, a profundidade, a altura e conhecer esse amor de Cristo e depois para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Se você observar os 4 degraus, nós podemos ver uma impossibilidade do homem fazer isso por si próprio. Paulo viu isso e nós precisamos ver isso. E Paulo, ao ver isso, Paulo intercede. Quando nós compreendermos isso, nós iremos ser mais homens e mulheres de oração. Então, o contexto fala dessa impossibilidade. Por quê? Fala de uma convivência de 2 povos que viveram a vida toda em litígio, 2 povos que viveram em discriminação, 2 povos que viveram em derramamento de sangue, 2 povos que viveram com exclusão. Então, quando nós olhamos naturalmente, nós podemos ver que havia uma impossibilidade. E a oração de Paulo parece que não cabe tanto nos gentios como em expansão a nós. Por que não cabe? Porque plenitude de Deus. Então, como harmonizar, por exemplo, um corpo, uma mente cheia de história triste, cheia de história de sangue, de afastamento, de discriminação, com a plenitude de Deus? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bíblico. Os gentios se os gentios da época de Paulo, de Efésios, pudessem se encontrar com Josué, e aí eles leram a história de Josué, que Josué entra em Canaã, uma terra gentílica. Josué entra lá, toma a cidade, mata os nossos antepassados, mata os nossos pais, toma a nossa terra e nos deixa órfão, nos deixa pobre. Então, como chamar de família alguém que nos respeita? Então, como você olhar para uma história dessa, de um Josué que entra com a sua espada reluzente, fazendo o que fez? E aí agora, depois de gerações e gerações, quando o evangelho chega a esse povo que agora recebe Jesus Cristo como Salvador, como agora sorrir para essas pessoas, como agora sorrir para alguém que nos feriu, como agora chamar essa pessoa de família? Há uma impossibilidade humana, porque a história é muito forte. No entanto, mas vamos um negócio mais ameno, um negócio mais suave. Aí vem Jesus e diz o seguinte, que a gente deve entregar a nossa capa a alguém que tomou a nossa túnica. Como fazer isso? Como dar a nossa face para alguém a nossa face direita para alguém que nos feriu a face esquerda? Me parece que Paulo, quando ele vem para essa oração, ele diz algo maravilhoso, ele termina a oração dizendo o seguinte: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, a oração do apóstolo Paulo é uma oração profunda e é a oração que nós devemos de fazer para a nossa vida. E quando nós somos tomados de toda a plenitude de Deus, a história que é relevante, a história que mais importa, a história que é fundamental, é a história da cruz, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E a nossa história passa a ser secundária, e a nossa história agora é lida pela história da cruz. E Paulo entendeu isso. Paulo quis mostrar aos Efésios não só pela teologia, mas pela intercessão, dizendo: Deus ajuda esse povo a entender agora, para que esse povo seja tomado de toda a plenitude de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando em você, talvez seja isso que esteja faltando em mim.
para que nós possamos olhar, ter os nossos olhos agora focados na maior história, na história maravilhosa, na história que fez a mudança na nossa vida. E através da leitura dessa história maravilhosa, o prisma principal é a cruz. E aí esse prisma principal, a luz passa por ele, aí ela vai e é emitida para a nossa história. A gente tem uma leitura diferente, a gente fala assim: louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me restaurou, o Senhor me salvou, o Senhor fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Só que quando nós olhamos esse versículo de número 19, depois na continuação com o versículo 20, Paulo diz uma coisa maravilhosa. Ele começa assim o versículo 20, parece que ele termina a oração no versículo 19, né? E aí ele entra aqui numa afirmação maravilhosa. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A gente pode dar um glória a Deus por isso, mas nós precisamos fazer aqui uma interpretação gramatical. E o termo que eu quero ressaltar aqui para os irmãos é esse ora. O que significa esse ora? É uma conjunção coordenativa adjetiva. Então, o que significa esse nome complicado? Essa conjunção, ela liga as orações, que é a oração do verso 14 com o versículo 19, que é a oração de Paulo, agora com a afirmação do Paulo no versículo 20 e o versículo 21. Então, ela liga essas orações exprimindo apenas uma transição de pensamento. Então, isso significa o seguinte: esse ora pode ser substituído com além disso. Se entendermos que esse ora é só uma transição de pensamento, preste atenção, né? Paulo está mostrando para nós que Deus pode fazer o que ele estava orando. Então esse ora significa isso, porque mesmo ele saindo de uma oração para uma afirmação, e ele coloca essa conjunção coordenativa aditiva, ele está dizendo, está só fazendo uma transferência de quê? De pensamento, de continuação, na verdade. Então ele está dizendo para nós: ora, Deus, ele pode fazer o que eu acabei de orar. Será que nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos na oração que nós fazemos? Porque muitas vezes você fala assim: mas eu oro para Deus me transformar, eu oro para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, eu oro para que eu possa compreender a largura, a profundidade, a altura, o amor de Cristo, eu oro para que eu possa olhar para a minha história através da história da cruz. Mas será que nós acreditamos nisso? Se a gente voltar para a oração de Paulo, e se você dizer: Paulo acreditava nisso, deixa eu repetir a oração de Paulo para nós. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que preste atenção, vejam como ele cria na oração e como ele ora, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então ele cria nisso, nós temos que crer nisso. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, nós temos que repetir essa oração.
não no sentido de um mantra, mas repetir no sentido de convicção. E aí a gente pegar essa oração do verso 14 ao verso 19 e dar continuidade na afirmação, dizer, ora, quer dizer, essa transição, essa continuação do discurso do apóstolo Paulo, né? Quer dizer, ele, além disso, Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode fazer uma obra profunda no nosso coração. Agora, a pergunta é, nós cremos naquilo que nós oramos? Nós cremos que Ele pode entrar na nossa história? Aí alguém fala, mas Deus não apaga os nossos neurônios. Eu concordo com você. Deus não apaga os nossos neurônios, mas eu mostrei no último encontro que nós tivemos a vida de José. Deus fez uma obra poderosa na vida de José. José foi tomado de toda a plenitude de Deus. Porque ele foi violentado pelos seus irmãos ao ser vendido, ao ser lançado naquela cisterna, depois foi vendido para os amalequitas ou medianitas, naquela caravana, né? E José foi vendido a Potifar, chega lá, ele é caluniado pela mulher de Potifar, ele vai para a cadeia e fica lá, afastado da família, afastado dos seus, prisioneiro. Depois Deus usa José naquela cela para trazer a revelação para o copeiro, para o padeiro morre, o copeiro volta para o seu trabalho, o faraó tem um sonho, José é chamado, interpreta o sonho de Faraó, Deus exalta José, depois seus irmãos chegam lá, seus irmãos pensaram quando José se revela a eles, José ia matá-los, né? Mas antes disso José se casa, Potifar dá uma esposa para ele, e o primeiro filho ele dá o nome de Manassés. Deus me fez esquecer da casa dos meus pais e do meu trabalho. Quer dizer, aí eu mostrei para os irmãos que a ênfase de José não foi no esquecimento, a ênfase de José foi no Deus que o fez esquecer. Aí a pergunta é, Deus apagou os neurônios de José? Não, porque quando os irmãos de José voltaram, ele relata toda a história do acontecimento, mas ele diz, foi Deus quem fez isso. Depois nasce outro filho, Efraim, ele diz, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, ele não deu ênfase na prosperidade, ele deu ênfase em Deus que deu a prosperidade para ele. Então percebam que Deus fez uma obra maravilhosa de José. E o que José fez? Abraçou seus irmãos, abraçou o seu pai, Jacó, cuidou do seu pai até a morte, cuidou dos seus irmãos até a sua morte. José morre e José pede para eles assim, não deixe meus ossos aqui. Depois, naquela quarta geração, na morte de José, eles ouviram o pedido de José, levam os ossos de José do Egito, mas eu quero voltar para José, a obra que Deus fez em José. O Deus que operou em José, ele continua operando. Paulo percebeu isso, nós temos que perceber isso, ou vamos mudar o verbo, vamos mudar. Paulo, ele creu no Deus dos impossíveis. Nós precisamos crer no Deus dos impossíveis, mesmo com esse contexto de uma história terrível dessa. E aí Paulo, depois de orar, de repente ele percebeu que os gentios iam ficar impactados com a oração. Paulo levanta a mão e diz, Deus é poderoso para fazer algo muito mais profundo do que você esteja pedindo ou pensando. Deus é maravilhoso, meus irmãos, né? Então, de maneira infinita, isso que Paulo quis dizer, né? Infinitivamente mais, né? De maneira infinita, com grande quantidade, né? Então, tudo que Paulo pediu em oração, ele afirma que Deus pode fazer muito além, de maneira infinita. Imagine só, Deus não pode só mudar você como você deseja, como você quer, como o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Deus pode fazer além disso, né? Que possamos acreditar que Deus pode. Porque muitas vezes nós só falamos que acreditamos, mas não acreditamos de fato. Né? Não acreditamos que Deus pode, né? Mas nós não podemos perder o contexto de vista. Né? Viver, qual é o contexto
que nós temos nesse texto é que nós devemos viver de forma cristã, numa família cristã, porque é isso que Paulo queria dizer para os Efésios, né? Somos uma só família, somos um só corpo. É possível? Talvez os gentios perguntavam. Talvez os judeus perguntavam: será que é possível viver com esse povo aí que foi chamado por nós de imundo, de cachorro, de porco, né? de pessoas rejeitável, como diz algumas frases históricas, né? Deus criou os gentios como combustível para o inferno, e agora esses combustíveis do inferno, a gente descobre que eles são nossos irmãos. É possível? É possível. É um milagre que Deus faz. Quando nós olhamos assim, o texto, a gente vivendo aqui longe, dentro de um contexto diferente, a gente fala assim: não é possível. A gente pode voltar um pouquinho antes, né, no século XX, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, quando havia uma discriminação muito forte dos negros, dos brancos, igreja para negro, igreja para branco, restaurante para negro, para branco, escola, e a gente vê aquela discriminação que ainda tem resquício, mas não chega nem aos pés do que era antes. E a gente vê, né, ainda no final aqui do século XX, né, acho que foi início do século XXI, um presidente negro nos Estados Unidos, Barack Obama. Né? Quer dizer, se a gente volta, como é que pode isso? Se a gente volta lá no século XX, naquele ápice, naquele clímax, melhor dizendo, da discriminação racial, e alguém podia assim: olha, vai haver um presidente negro nos Estados Unidos. Eles iam ficar doidos, é impossível, né? E mesmo assim, o contexto do texto, e mesmo assim a nossa história, olhando a nossa história, nós devemos olhar para o nosso passado, para as pessoas que talvez pisaram em você, pessoas que discriminaram você, e você orar por elas com compaixão. Com compaixão. Como é possível? Deus pode fazer isso. Aí, nós agora somos uma família. Como viver e conviver com pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas temos uma coisa que é fundamentalmente igual. É que agora, irmãos, em Cristo nós somos ligados no mesmo tronco, nós somos da mesma videira, desfrutando da mesma seiva e temos a mesma natureza de Cristo. Nós somos do Senhor, um só corpo com o Senhor. Por isso, quando nós olhamos para a igreja, nós temos que olhar como uma família. Uma família se perdoa, uma família se suporta, uma família se sujeita, uma família ama, né? Uma família está junto. Nós não podemos perder de vista que as nossas limitações, porque nós somos limitados, somos uma família, provamos da mesma seiva, mas nós temos limitações. Elas não podem nos separar facilmente, né? Elas não podem nos distanciar, né? Mas o poder infinito de Deus, ele nos liga. Esse Deus maravilhoso, ele nos liga. Esse Deus maravilhoso faz com que nós tenhamos capacidade de andar 2 milhas com os nossos irmãos. E a história, eu quero lembrar para alguns e informar a outros que existe uma história muito gloriosa, maravilhosa. Está em livro, está em filme. Você pode acessar isso, não sei o nome do filme exatamente, eu não sei não sei de que, da selva, Missão na Selva, se eu não me engano, mas está em livro também, que um missionário, um grupo de missionários entrando na selva amazônica, não me lembro se pela parte do Brasil ou pela parte de um desses países vizinhos, e eles tinham lá aquelas tribos canibais que matavam pessoas, e eles um avião de pequeno porte, tentando fazer contato com as tribos, né, lançando assim, ofertas para eles, presentes para eles, e tentando se aproximar para evangelizar. E aí eles resolveram, depois de fazer esse contato com certos presentes, e aí jogando coisas para eles, bom, acho que está na hora, orando, pedindo a Deus, e eles desceram. Só que eles foram presos por esses índios, e esses índios mataram os missionários.
E foi uma história, foi comunicada em imprensa e outras coisas mais, foi relatada em livros, existem livros falando sobre esse fato. E o tempo se passou e essa missão, ela conseguiu, no futuro, penetrar nessa tribo. Só que a viúva, ela estava depois junto com esse grupo, esse grupo tinha mulheres também, e essas irmãs conseguiram entrar e evangelizar essa tribo, né? E o índio que tinha atingido o seu marido, ele foi alcançado pelo Senhor. Só que esse missionário que tinha a sua esposa agora viúva, ele tinha um filho pequeno na época. O filho já estava grande e o filho cristão agora. E essa família adota esse índio assassino, ex-assassino, que agora convertido em Cristo. E no filme, no livro, aparece o índio com a família dando testemunho, né? Do que aconteceu e que agora ele é alcançado em Cristo Jesus. E quando você lê o livro e vê o filme, aí a pergunta é: como uma mulher pode adotar o assassino do seu marido como um filho que ficou órfão quando pequeno, né? Que teve o seu pai amado, querido, morto, né? E agora ter um índio assassino como seu irmão, convivendo com ele, né? Como isso pode acontecer? A gente olha para essa oração de Paulo, a gente olha para o final, até para a oração, para o bojo da oração, quando Paulo diz conhecer o amor de Deus, que excede, de Cristo, que excede todo entendimento. Aí a gente olha para essa história, a gente cai para o versículo de número 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo do que pedimos ou pensamos. É Deus quem faz isso, irmãos. Então, não muito longe de nós, mais perto, agora no final do século XX, a gente tem uma história desse fato maravilhoso do poder de Deus. Aí essa mulher e esse menino, agora um homem, quando olha para aquele, não sei se ele já faleceu, o índio, né? Mas quando eles olham para aquela pessoa, eles olham não mais para a pessoa num prisma da história direta, eles olham para aquela pessoa pelo prisma da cruz. E aí a história passa pela cruz. E quando a nossa história passa pela cruz, ela muda o tom. O tom é de misericórdia, o tom é de compaixão. Deus é quem faz isso. Não é ajuda emocional, não é ajuda de profissional terapêutico, é ajuda do céu. É o Deus infinito, é o Deus maravilhoso. Vamos voltar para o exemplo mais distante nosso, lá na igreja primitiva. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como o primeiro mártir, que é chamado de Estevão, esse homem que era cheio do Espírito Santo, agora em loco, ele olha para os seus assassinos com pedras na mão, que ia matá-lo, né? E ele começa a orar: Senhor, não impute a eles os seus pecados. Como isso pode acontecer? Um homem que estava cercado de pessoas babando de ira, de ódio contra um cristão, e ali estavam os judeus, né, que eram contra o evangelho, tentando matar aquele homem. Como aquele homem pode interceder pelos seus assassinos? A gente volta para o texto. Aí quando Paulo diz no versículo 9, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Foi assim que Estevão esteve, é assim que nós devemos estar. Então nós devemos de orar pedindo a Deus, em vez de você e eu ficarmos nos debatendo com a nossa história, ficarmos nos lamentando pela nossa história e achar que essa história tem que ser um jugo até a nossa morte. Não, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. E isso é descanso quando nós somos tomados de toda a plenitude de Deus, quando nós olhamos e entendemos que Deus pode fazer coisas profundas na nossa vida. Esse jugo, ele é tirado dos nossos ombros. Aí nós podemos viver mais aliviado, porque nós vivemos debaixo da história da cruz, a história de poder, a história de graça, esse Deus que pode fazer uma obra maravilhosa em nós.
E Ele está aqui, Ele está agora aí com você na sua casa, Ele quer operar na sua vida. Clame ao céu, clame ao Deus do céu, o Deus que pode fazer coisas maravilhosas. Então, Paulo diz algo nesse texto tremendo, nesse versículo 20, quando ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora preste atenção: conforme o seu poder que opera em nós. Então, ele diz: conforme o seu poder que opera em nós. O que nós podemos perceber nesse verbo, o verbo operar? Ele está no presente. Ele não está no passado. Paulo não diz o seguinte: ele operou. Ou ele não está no futuro, né? Ele vai operar, né? Não, ele diz o seguinte: conforme o seu poder, quer dizer, ele exerce, Paulo está dizendo, Deus exerce uma oração em você. E nesse presente, meus queridos irmãos, Deus está exercendo o seu poder em nós. Esse é o sentido da pregação, esse é o sentido da palavra. O sentido da palavra não é só informativa, ela é também de uma operação do poder de Deus. Como o profeta Isaías diz, que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia, mas opera, faz aquilo que lhe aprouve. Então, nesse momento, a palavra de Deus, ela está operando em nós. Ela é uma espada, outra metáfora que o apóstolo Paulo diz, ela é uma metáfora, o escritor dos Hebreus também usa a mesma metáfora, é uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, a palavra de Deus está operando em nós. Não é uma questão, mais uma mensagem, não, é mais uma mensagem que opera na nossa vida. Então, se Deus opera em nós, Ele continua operando em nós. Aí a gente sai de um presente para um gerúndio, né? Ele vai operando, está operando em nós, né? Agora, quando a gente coloca ele no gerúndio, a gente tem que sair daqui de Efésios para Romano, quando Paulo diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus. Não é o nosso ego que vai impedir. Não são os nossos neurônios que irão nos impedir. A história é muito forte. Aí, como tem um termo técnico, às vezes os profissionais usam, quando você ouve ou vê alguém, tem aqui uma repetição daquela cena, um gatilho, ele é acionado na sua mente e aquelas coisas vêm toda à sua tona, mas existe um gatilho muito mais poderoso do que as nossas lembranças das nossas dores. Existe o gatilho da lembrança da cruz, a cruz de Cristo, a oferta pelo corpo dele, o sangue dele derramado, o poder de Deus. Meus irmãos, nós temos que acreditar nesse poder, no poder que restaura, no poder que transforma, o poder que cura. O poder dele ele é curativo, curador, seja lá qual termo que a gente queira usar. É um poder maravilhoso. Eu só sei que ele cura, ele opera, operando Deus que impedirá. Paulo acreditava nisso. Será que nós acreditamos nisso? Será que nós oramos para isso? Então, partindo desse princípio que Deus está operando em nós, você acredita nisso? Então, partindo desse princípio, né, eu creio que eu e você, nós estamos crescendo em Deus, se aproximando da imagem de Deus, desse Deus maravilhoso. Então, aí nós somos mudados em 2 sentidos. Primeiro, no sentido de acerto, nós vamos acertando mais. E o segundo sentido é no sentido que nós sofremos quando nós não acertamos o nosso alvo. Ou, de repente, quando nós olhamos para a nossa lembrança sem passar pela cruz. Senhor, me perdoe, deixa eu voltar, fazer o caminho de volta e passar pelo caminho certo. E a cruz do Calvário, e passar pelo prisma da cruz, e olhar para trás, porque às vezes o neurônio está lá, as lembranças estão lá, né? Aí nós temos que voltar
e dizer, opa, peraí, está amarrado em nome de Jesus, eu preciso fazer a leitura correta, eu preciso ter o caminho correto dessa leitura, né? E quando sofremos, por estar longe do modelo de Deus, isso é sinal que Deus está operando na nossa vida. E aí Paulo chega no versículo 21, para a gente completar a meditação desse encontro. Aí Paulo diz, a ele seja a glória. Eu fico maravilhado com as exposições de Paulo, porque ele sempre começa em Deus, coloca Deus no sujeito da voz ativa, Deus fazendo, Deus operando, né? Nunca Deus no passivo, sempre o homem no passivo, Deus no ativo, e aí ele sempre termina dando glória a Deus, né? Então, às vezes a gente esquece de dar glória a Deus, né? Não, eu consegui, eu tive uma ajuda, alguém me ajudou. Deus pode até usar alguém, mas quando nós falarmos, temos que falarmos a Deus toda a glória. É Ele que usou um vaso, Ele que usou uma situação, né? Nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, Deus ouviu, Deus operou, Deus fez, porque só Deus pode fazer. Só Deus pode chamar à existência aquilo que não existe, só Deus pode fazer um milagre na nossa vida, só Deus pode operar na nossa vida, ninguém pode, você não pode, eu não posso, por isso nós temos que nos ajuntar com Paulo e dizer a Ele a glória. Aonde? Na igreja. Aqui o texto, na igreja. Temos que louvar a Deus junto, no corpo, e mais aonde? E em Cristo Jesus, né? Quer dizer, por que em Cristo Jesus? Porque Cristo é a mediação, Cristo é o canal, Cristo é o meio pelo qual Deus opera em nós, Cristo é o meio pelo qual Deus ouve a nossa oração, Cristo é o meio de tudo, é a ponte que nos une a Deus, né? Aí ele continua expandindo, dizendo, a Deus seja dado a glória por todas as gerações. Então Paulo diz, não só na nossa geração, mas em todas as gerações, até a volta do Senhor, e por toda a eternidade, a Ele seja a glória por todas as gerações. E aí ele termina para todo sempre. A eternidade vai ser de louvor, vai ser de glória, vai ser de honra ao Senhor que operou, que nos chamou, que nos remiu. Então, quando eu olho para esse texto, eu olho para essa realidade, eu fico assim, agradecendo a Deus e fico assim, orando para que nós tenhamos esse entendimento, para que nós possamos estudar a Bíblia, entender o conceito de Deus, entender a teologia do Senhor, entender essa doutrina maravilhosa e pegar essa doutrina, dobrar os nossos joelhos e orarmos ao Senhor e falarmos como Paulo diz, esse ora é importante. Se eu terminei de orar, mas fazendo uma transição de pensamento, eu acredito naquilo que eu estou orando nesse momento, porque eu sei que tu és poderoso para fazer, além do que eu te estou pedindo. Essa mudança, porque o que Paulo está dizendo aqui é o que Deus é poderoso para fazer dentro do contexto, né? Eu sei que a gente pode expandir, porque Deus é poderoso e pode ser expandido no seu poder, mas aqui nessa afirmação é dentro de um contexto. Deus pode fazer algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Muito mais, muito mais. E que Deus nos ajude, que nós sejamos homens e mulheres de oração, que nós sejamos homens e mulheres sensíveis, que possamos acreditar que o Senhor está operando nesse momento no nosso coração, fazendo algo que nós somos incapazes de fazer, fazendo algo que qualquer um é incapaz de fazer, que só Ele é poderoso para fazer. Então vamos orar. Nosso Pai, muitas vezes nós estudamos a Sua palavra e achamos que o Senhor operou só no passado, ou então que o Senhor operou só no coração dessa viúva missionária, ó Deus, e desse filho órfão missionário, e que pôde olhar para o assassino do marido, do pai, e, ó Deus, abraçá-lo, e, ó Deus, e adotá-lo. E a gente pode dizer, cada um tem um jeito, mas isso aqui não é a questão de jeito, é uma questão do seu poder. Senhor, o seu poder que opera, Senhor, no coração de cada um de nós. Seja alguém, ó Deus, colérico, fleumático,
seja alguém nascido na nobreza, seja alguém nascido na pobreza. Ó Deus querido, isso é independente. Teu poder, ó Deus, ele é poderoso para arrebentar qualquer conceito, qualquer temperamento, qualquer história. Ó Deus, porque alguém pode estar me ouvindo nesse encontro e dizer, ele fala assim porque ele não sabe a dor que eu senti. Ó Deus, não importa o tamanho da dor, porque nós não temos ideia da dor de José. Nós não temos ideia da dor dessa viúva e dessa criança que perdeu seu pai, ó Deus, violentamente para um homem, ó Deus, canibal, um homem violento. E eles foram capacitados pelo seu poder. Independe da profundidade da dor, Senhor, porque Tu és acima disso. Nós podemos ver a história do Holocausto, Senhor, e pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que passaram a orar pelos alemães. Ó Deus, os descendentes, Senhor, ó Deus, perdoaram aqueles que, ó Deus, mataram e, ó Deus, sacrificaram, ó Deus, a sua família. O seu poder, ó Deus, é muito mais profundo do que qualquer dor. A nossa dor é rasa em comparação ao seu poder. Nós cremos no seu poder. Nós cremos que nesse momento tu podes tocar na nossa história, fazer com que nós olhemos a nossa história e, ó Deus, passemos a nossa história pelo prisma da história maravilhosa, a história do seu amor, a história da cruz, a história que o Senhor doou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E através de Jesus, Senhor, nós sejamos capacitados. Ó Deus, assim como os efésios tiveram que olhar para a sua história, ó Deus, tiveram que olhar para Josué, ó Deus querido, e para todos os descendentes dos judeus, e dizer agora, esses homens, essas mulheres, essa etnia, não é mais uma outra etnia, é a nossa etnia, é a nossa família, porque agora só existe uma família, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Senhor, faz esse milagre em nós, que nós acreditamos que isso não seja utópico, fantasioso, mas é real. Tu és o Deus real, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que toca, Tu és o Deus que faz. Eu creio que o Senhor está operando agora no nosso coração, eu creio que o Senhor está operando agora na nossa vida. Toca na vida de cada um de nós. Toma a sua igreja nas tuas mãos. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos, e que os santos do Senhor digam amém. Meus queridos irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus enche o nosso coração da sua graça e do seu poder. Que possamos continuar em oração, pedindo a Deus que nos guarde, que opere na nossa vida de uma maneira profunda. Até domingo, se Deus quiser, continue orando pelo Brasil, por esse momento, para que o Brasil se arrependa. Continue orando pela igreja, que a igreja se arrependa. Continue orando por nós, por você, por mim, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e possamos estar aos pés da cruz de Cristo. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, receba o meu abraço, o abraço da minha amada esposa, em nome de Cristo Jesus.